Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade, né, na nossa aula sobre teoria da ação, hoje nosso tema é pressupostos processuais. A gente já meio que começou na aula passada, quando a gente estava terminando aqui condições da ação. E aí eu falei para vocês, inclusive, que com o novo CPC em 2015, a gente não deixa de ter as condições da ação. A gente não deixa de falar em interesse e legitimidade para postular em juízo. Porém, o novo CPC ele não menciona mais as condições da ação. Ele fala em interesse e legitimidade. E aí a doutrina já classificou, então, o interesse e legitimidade como pressupostos processuais de validade, como a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, o que a gente estudou na aula passada continua sendo válido, principalmente porque a gente já trouxe aí uma visão mais atualizada, né, trazendo os artigos 17 e 18 do novo CPC. Porém, a gente vai ver hoje como uma nova classificação. E o que vai acontecer? Como eu estou indicando para que vocês leiam o livro do Fred Didier, do curso de Direito Processual Civil, o volume 1, vocês vão ver que a classificação que ele utilizou foi um pouquinho diferente dessa daqui que eu vou usar. Isso não tem prejuízo nenhum, ele mesmo fala no livro que a classificação ela não depende. O que é necessário é entender cada um desses requisitos e pressupostos para a gente poder analisar a validade e a existência desses processos, tá bom? Então, quem estiver estudando por outros livros não tem problema, porque todo mundo vai falar as mesmas coisas basicamente, e o que for polêmico na doutrina a gente vai citar aqui na aula, tá bom? Então, para iniciar, é importante ter essa concepção de que os pressupostos processuais eles são requisitos para que o processo se desenvolva de forma válida e regular. Ou seja, de um lado, a gente vai ter requisitos para que o processo exista, né? São pressupostos de existência do processo, e de outro a gente vai ter requisitos de validade. A gente já não discute mais a existência, o processo existe. Agora a gente tem algumas questões quanto à validade. E aí, quanto à validade, a gente pode, o juiz, buscando sempre a economia dos atos processuais, pode realmente pedir, citar, intimar a parte para que regularize alguma situação específica. A gente vai passar então para análise dos pressupostos processuais. Então, primeiro, para a gente entender quando que o processo existe de fato, né? São nossos pressupostos de existência do processo, pressupostos de existência processual. A gente tem dois, basicamente, que são a existência de jurisdição e a demanda. E alguns autores entendem que é necessário que haja a citação para que o processo exista. E aí outros autores, como o próprio Didier, já discordam completamente e classifica a citação lá na frente, tá? Então, para que a gente tenha um processo existente, para que ele exista de fato, é necessário que é necessário uma jurisdição. É necessário que a gente tenha um órgão jurisdicional que vai julgar aquele processo, que vai tramitar, né, proceder toda a tramitação processual e ao final proferir um julgamento, uma decisão de mérito ou não. Então, como a gente já viu, vocês viram no semestre passado também, o pessoal do segundo período, no caso, né, para que a gente tem dois tipos de jurisdição a serem exercidas. Um é pelo Estado juiz, que a gente já delineou aqui numa aula específica sobre jurisdição, mas aí a galera do segundo período já viu no semestre anterior as convenções de arbitragem e as câmaras de arbitragem, métodos alternativos de conciliação e resolução de conflitos. Então, as câmaras de arbitragem elas são uma jurisdição particular, né? São uma jurisdição à parte da do Estado. E aí, conforme for o interesse das partes, podem existir
decisões de levar, né, entre as partes, de levar uma lide, algum caso específico, para uma câmara de arbitragem julgar, porque em geral ela pode ser muito mais rápida do que a jurisdição estatal, assim como pode ter cláusulas, né, de convenção de arbitragem em processos, em contratos específicos, e aí que já direcionam aquelas partes para uma câmara específica para o julgamento daquela demanda. Então, para que o processo exista de fato, a gente precisa então de jurisdição. A gente precisa de um órgão jurisdicional que vá processar e julgar aquela demanda. Em segundo lugar, a gente tem o quê? A própria demanda. A gente tem que ter um pedido válido do autor. Ou seja, por isso que a gente chama o que inicia o processo, né? Que inicia o processo no judiciário e que instrumentaliza o direito de ação, é o quê? É a petição inicial. E aí que o 330 traz inclusive essa mesma nomenclatura, 330 do CPC. A petição inicial será indeferida quando for inepta. O que é inepta? Quando ela não obedece a determinados requisitos. Vocês vão ver isso no semestre que vem, provavelmente, em Direito Processual Civil. Uma aula específica sobre petição inicial. Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. Ou seja, a gente tem que ter um pedido que delimite a atuação do órgão jurisdicional. Imagina que eu procuro o Estado, digo, olha, juiz, eu preciso que você resolva essa demanda aqui. O meu vizinho bateu meu carro quando estava estacionando no prédio, e é isso, foi isso que aconteceu. E aí eu não dou um pedido pro juiz, aí o juiz vai olhar e dizer, tá, o que está acontecendo aqui? O que você quer de mim? Qual o seu pedido? Aí o juiz, peraí, não teve pedido. Então essa petição inicial, né, esse processo está se iniciando sem o pedido. Ou seja, essa petição inicial ela é inepta. Ela não tem validade. E aí ela vai intimar o autor para que regularize e proceda à emenda inicial. Então, a gente precisa de uma demanda. Se não tiver uma demanda, eu sequer tenho processo, porque o processo só vai se desenvolver, se desenrolar, a partir de um pedido, né? Conforme a gente já estudou isso em competência, inclusive porque o pedido e a causa de pedir, eles vão delimitar o próprio exercício da jurisdição e a definição da competência. Então, a demanda ela é necessária para que o processo exista, de fato. Tá bom? E aí vem aqui a questão polêmica, que é sobre a citação. Alguns autores acreditam que é necessária a citação para que o processo exista. E aí o Fred Dias já vem dizendo, olha, não é necessária a citação do réu para que o processo exista. É necessária para a validade do processo, é necessária a citação. Agora, para que o processo exista, eu não preciso de um réu. O processo vai existir somente se a gente já tiver a jurisdição e a demanda. Agora, a citação ela é um passo a posteriori, ela vem depois. É para que o processo seja válido e para que ele tenha eficácia, né? Imagina se a gente tem um processo sem réu quando a gente precisa de uma condenação contra alguém. Então, a citação ela já vem um passo depois. Segundo Didier, enquanto outros autores acreditam que a citação é necessária para que o processo exista. Já o entendimento do Didier é completamente oposto. Ele diz, olha, o processo vai existir. Só que para o réu, o processo só vai fazer parte do processo quando ele for citado. Independente disso, o processo existe e ele está seguindo o seu rito normalmente. Então, não é um pressuposto de existência do processo a citação para o Didier e maioria da doutrina. E aí a gente já passa para os pressupostos ou requisitos, conforme o Didier determina, né? Que a gente já entende que não é um pressuposto, porque pressuposto seria aquilo que vem antes, né? Primeiro a gente analisa tudo que vem antes para dizer, olha, o processo é existente ou não. Aqui a gente já estaria tratando de requisitos
para a validade, não de pressuposto para a validade. Então, vai ficar conforme a doutrina que vocês estiverem lendo. Para o Didier aqui a gente fala de requisitos. Então, vai ficar em aberto. Pressupostos e requisitos processuais de validade. A gente tem dois tipos, os positivos e os negativos. Os positivos a gente tem demanda apta, jurisdição competente e imparcial, citação válida e capacidade. O que é a demanda apta? O pedido que a gente faz para o juiz na petição inicial, ele segue determinadas regras. E aí, em alguns casos vai precisar ser certo e determinado, e outros casos a lei possibilita fazer pedidos genéricos. Então, dependendo da demanda que eu estiver gerando ao judiciário, né, demandando do órgão jurisdicional, eu vou precisar seguir um determinado tipo de pedido. Vamos, por exemplo, nas ações penais, né, quando o MP denuncia alguém, é preciso que ele defina muito claramente qual que é o pedido, que é a condenação no artigo X, que possui a pena prevista de tanto a tantos anos de prisão. Então, esse é um pedido determinado, certo e determinado, que é um dos requisitos, então, processuais penais. Já na jurisdição competente e imparcial, aqui, lembra, a gente estava vendo que a gente precisava de uma jurisdição, ao menos, para que o processo exista. Porque imagina se a gente não tem sequer um órgão jurisdicional válido, né? Se eu estou, de novo, lembrando do processo lá do Kafka. O Joseph K. estava, talvez, sendo, e aí tem gente que entende desse jeito, sendo julgado por um tribunal que sequer existia. Então, ele mesmo questiona, né? Será que aquilo ali realmente era um tribunal? Nem parecia ser um tribunal. Aquelas pessoas não pareciam ser juízes, enfim. E aí pode ser que alguém peticione errado num determinado local e ache que aquilo ali é um órgão jurisdicional. Alguém, por exemplo, demanda uma condenação de indenização na Secretaria da Fazenda do Estado. Completamente equivocada a petição dele. Ou então ele vai peticionar no Tribunal de Contas do município. Algo que ele está peticionando contra um outro particular. Ou seja, o órgão jurisdicional ali, ele não é competente para julgar o caso, muito embora ele seja um órgão jurisdicional, né? Aqui a gente diz, olha, para a existência do processo, ok, aquele ali é um órgão jurisdicional, agora não é a jurisdição competente. A jurisdição competente para julgar esse caso que está se tratando em Altamira é a comarca de Altamira, e aí vai distribuir entre os juízes cíveis ou criminais, aí dependendo da demanda. Mas, então, para que o processo seja válido, a gente precisa de uma jurisdição que seja competente. Ou seja, a gente precisa que tenha um juiz competente para o julgamento daquela demanda. Se o juiz for incompetente, ele profere uma decisão, se entendendo e compreendendo que ele é incompetente para o julgamento da lide e declina para o juiz competente. Caso, aí isso pode acontecer também, né? Caso o outro juiz também se entenda incompetente, e aí gera um conflito negativo de competência, e aí sobe esse conflito negativo de competência para o julgamento de determinada causa, determinados tipos de causa que pode reunir assim também. E aí o tribunal bate o martelo dizendo quem seria o juízo competente para o julgamento daquele tipo de demanda. Isso aconteceu recentemente até aqui na Justiça Federal, quando a gente estava empurrando os processos para Itaituba, e Itaituba estava empurrando os processos para a gente. É que a gente nunca sabia, e nem eles sabiam também, quais eram os limites de Altamira, Castelo do Sonho, se a portaria a resolução do tribunal se referia somente à área urbana ou área rural de Castelo do Sonho, se teria área rural em Castelo do Sonho, se discute somente a área urbana, enfim. E aí depois o tribunal bateu o martelo e mandou determinados causos para lá e determinados para cá.
dependendo do caso. Mas é isso. Então a gente precisa de uma jurisdição competente e também imparcial. Ou seja, a gente volta de novo aos princípios que a gente já estudou, né, de imparcialidade, do juiz natural. Para quê? Para que o juiz não tenha interesse na causa. O juiz tem que ser equidistante das partes. Ele não tem que ter interesse algum na resolução daquela lide, a não ser para chegar ao final e ele cumprir com as metas que o CNJ determina. Mas, para que ele seja promovido, né? Mas ele não tem que ter interesse na causa em si. Ele não pode alguém ser amigo dele de determinada forma, enfim. Se a gente constatar que o juiz, por exemplo, ele é impedido, e aí isso deve ser alegado no processo, e aí vai gerar uma invalidade dos atos praticados até aquele momento, né? E aí a gente, isso o Fred G também menciona, e por isso que é muito importante que vocês leiam a doutrina, que a gente não consegue tratar de tudo aqui, né? Mas ele vai delinear muito bem os limites de quando o processo pode ser completamente invalidado ou somente determinados atos são considerados inválidos. E aí isso pode acontecer. Como, por exemplo, um juiz, que é o competente, vai receber o processo, manda citar o réu, e aí no meio aconteceu uma loucura, um servidor proferiu uma decisão de mérito. Aquele servidor, ele não tem poder decisório, ele não está investido no cargo de juiz. Então, ele sequer poderia ter proferido uma decisão, quanto mais de mérito. Então, aquele ato vai ser considerado inválido, não o processo por completo. É diferente de, por exemplo, tem isso vários exemplos na doutrina, mas que, por exemplo, um juiz se aposentou, mas ele estava já não tão bom das faculdades mentais dele que ele não quis se aposentar de fato. Ele se aposentou do papel, mas ele continuou trabalhando. O processo foi distribuído para ele, a galera foi lá e distribuiu um processo para ele. E ele atuou durante todo aquele processo. Aquele processo é inválido. Existia um órgão jurisdicional, sim, mas o juiz, ele não tinha competência para julgar aquilo ali. E pode ser que, por exemplo, sequer tinha um órgão jurisdicional por trás. Então a gente questiona inclusive a existência do processo. Então, são absurdos que a doutrina usa como exemplo, mas é isso, para a gente poder ilustrar de uma determinada forma. Tá bom? Então, até agora a demanda apta, ou seja, a gente tem que ter um pedido, né? Ou seja ele genérico ou certo e determinado, conforme as regras processuais determinam. E uma jurisdição que seja competente e imparcial, da forma como a gente já estudou também em outras aulas. E aí aqui vem a doutrina majoritária, entendendo que a citação válida ela é um pressuposto ou requisito de validade do processo. E aí tem aí 2 artiguinhos do CPC para a gente poder ler. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, ou seja, é a forma pela qual a gente convoca a parte oposta, a parte autora, para participar do processo. Aí tem o 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. E aí vão ter várias regrinhas da citação, mas aqui eu trouxe esses 2 exemplos. Obrigado. Trouxe esses 2 exemplos para a gente poder ilustrar como que a gente valida, né? Como que ocorre uma citação válida. Aqui o CPC diz que a citação ela vai ser pessoal, porém, se a gente tiver um representante legal, um procurador, enfim, a gente também pode citar o réu por meio dessas pessoas, porque elas são representantes legais dessa pessoa. Então, aí essa possibilidade para além da citação pessoal, né? Então, lembrem dessa divergência. Alguns autores entendem que a citação é pressuposto de existência e outros de que é um requisito de validade. Só que a doutrina majoritária entende que a citação válida ela é um requisito de validade, não de existência. Porque o processo existe apesar de o réu não ter sido chamado ainda para o processo.
porque quem vai analisar a existência, né, os requisitos, os pressupostos de existência, vai ser o juiz que vai receber esse processo. E aí, a partir daí, começam a rolar os outros atos. E a capacidade. Capacidade, a gente já viu um pouquinho na aula passada, que é o que? A capacidade, de ser parte, ou seja, de assumir responsabilidades e de cobrar essas responsabilidades em juízo, né? Capacidade de ser autor ou réu, e de estar em juízo, que é a capacidade processual, ou seja, de praticar atos processuais, seja por meio, que não seja por meio de um representante legal. Ou seja, você assume uma postura ativa no processo. Só que, em determinados casos, quando não é, por exemplo, no juizado especial a gente pode postular sem advogado, chama o jus postulandi ou ius postulandi, que é o que? Você vai lá na secretaria, um servidor vai atermar o seu pedido e vai tramitar um processo, apesar de você não ter advogado, não ter conhecimento jurídico nenhum para fazer aquele pedido, que é um procedimento simplificado, né, pelo sumaríssimo. Então, e aí, em outros casos, a gente precisa da capacidade postulatória, que é o quê? A capacidade de formular pedidos ao juiz, que é o que acontece na grande maioria dos casos, em que a gente precisa, então, de, apesar de ter capacidade processual, ou seja, a capacidade de estar em juízo, a gente precisa de alguém que tenha capacidade postulatória, que é quem? É o advogado, o defensor público. São pessoas que têm capacidade postulatórias para formular pedidos em nosso nome para o juiz, porque é a pessoa qualificada para formular esses pedidos, a pessoa que conhece a lei, conhece os trâmites, conhece o processo. Então, para finalizar os nossos pressupostos ou requisitos de validade, a gente precisa, positivos no caso, a gente precisa lembrar da capacidade, de ser parte, né? De cobrar ou de ser cobrado, mas para além disso, a gente também tem a capacidade processual. E aí é importante diferenciar. A pessoa pode ter capacidade de ser parte e de ter capacidade processual. Mas pode acontecer de uma pessoa ter capacidade processual, mas não ter capacidade de ser parte. Ou seja, a recíproca ela não é verdadeira. É o caso dos incapazes, né? E aí vocês já me disseram que estão estudando em Direito Civil com o Tony. Não vou aprofundar nisso. Mas então vocês sabem que as pessoas incapazes, elas não podem responder por determinadas coisas, dentre elas, processualmente. E aí não precisa de um representante legal. Para além disso, em alguns casos, a gente precisa também ter capacidade postulatória, ou seja, precisa de um advogado habilitado nos quadros da ordem da OAB, da ordem dos advogados, para que possa formular pedidos ao juiz. E aí que eu até coloquei de novo aquele avisozinho que eu dei no começo da aula, que a gente estudou as condições da ação na aula passada, mas que elas se encaixam aqui, nesse momento, ou seja, a legitimidade e o interesse de agir, eles entram aqui, em pressupostos ou requisitos processuais de validade. Então, a legitimidade para a causa e o interesse de agir, eles entram aqui nesse momento, que doutrinariamente a gente pode continuar chamando de condições da ação, mas que o novo CPC aboliu esse termo. E a gente só fala então em legitimidade e interesse. E agora a gente entra entre os pressupostos ou requisitos negativos de validade do processo. Ou seja, se algum desses pressupostos ou requisitos estiver presente na demanda, aquela demanda não pode ser julgada. E aí a gente tem dois casos que a gente já até conversou sobre eles em outro momento, que é a litispendência e a coisa julgada. A litispendência é o quê? Se a gente separar aqui, ó, litispendência, a gente tem a litis que está pendente, é uma pendência de julgamento de um litígio, do litis, ou seja, de uma outra demanda que já foi idêntica a essa que já foi protocolada anteriormente, que ainda está tramitando. Ou seja, é a identidade total de ações. As ações são idênticas.
e estão pendentes de julgamento. Isso ocorre quando estiverem presentes as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de agir. E aí que vem o 240 do CPC. A citação válida, ainda quando ordenada pelo juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa coisa e constitui mora devedor. O que é isso? Vamos supor que alguém protocolou um processo contra mim na primeira vara de Altamira. E aí depois ele viu que ficou lá um tempão, não foi recebido, aconteceu algum problema, ele protocolou de novo, foi distribuído para a segunda vara. E aí o servidor, quando ele vai fazer uma certidão para ver se existe uma demanda igual, né? Ele verifica que existe já um outro processo idêntico. Só que nesse outro processo sequer foi feita a citação. E aí a gente não recai na regra aqui do 240, porque a citação válida é que vai constituir a litispendência. Ou seja, o primeiro processo que citar validamente o réu vai induzir a litispendência. Então, resumindo, a gente precisa de uma citação que seja válida para que a gente consiga induzir a litispendência. Para dizer, olha, esse processo fechou completamente a sua relação processual, ou seja, o autor demandou do juiz e o juiz citou o réu que foi constituído para adentrar na lide. Então, a litispendência é quando as ações são idênticas, mas que nesse outro processo já teve a citação válida. Se não teve a citação válida, o primeiro que citar validamente vai induzir a litispendência, certo? Então, se a gente verificar que existem dois processos iguais e que um deles já houve a citação válida e que os dois estão pendentes de julgamento, né? Ou seja, não teve uma sentença nenhum dos dois, nada do tipo, a gente tem a litispendência, ou seja, tem dois processos idênticos pendentes de julgamento. Ao contrário da coisa julgada, que a gente já conversou lá na aula de competência. A identidade ocorre quando a identidade de ações, mas que uma delas já foi julgada e transitou em julgado. Coloquei inclusive aquele vídeo lá do Epaminondas falando sobre coisa julgada, né? Ou seja, diferentemente da litispendência em que elas estão pendentes de julgamento, na coisa julgada, por exemplo, o processo 1 já foi julgado, e aí eu entro com o processo 2 porque eu, enfim, perdi o prazo para recorrer do processo 1 e não fiquei satisfeito com a sentença. E aí eu entro com o processo 2. Aí o juiz vai ver, olha, na verdade já teve o julgamento de mérito dessa questão. Então o instituto da coisa é julgada. Essa sua demanda ela já foi julgada anteriormente. Então existe essa diferença aqui. A litispendência, enquanto que a litispendência é a pendência de julgamento das demandas, a coisa julgada é aquela demanda já foi discutida no judiciário e não cabe ser rediscutida, tá bom? Então, são os nossos pressupostos ou requisitos processuais de validade negativos. Se alguma delas estiverem presentes, o processo ele não vai ser validado. Tá bom, gente? A perempção. A perempção ocorre quando tem gente que é meio louco, né? Às vezes a pessoa protocola um pedido e esquece esse pedido. E aí o processo é extinto. Faz a segunda vez, a mesma coisa. Faz a terceira, a mesma coisa. Na quarta vez o CPC disse, olha, já tá bom. Você já provocou 3 vezes o judiciário e abandonou o processo. Então, olha, ocorreu a perempção, você perdeu o seu direito de exercer o direito de ação nesse caso em específico.
Porque você já provocou 3 vezes e deixou para lá esse processo. Esqueceu, abandonou esse processo. Ou seja, ocorre uma punição ao autor. O 486, parágrafo 3º, fala assim: se o autor der causa 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito, ou seja, numa outra ação. Tá bom? Ou seja, a pessoa deu causa 3 vezes a uma decisão de mérito, a uma sentença, em que o juiz constatou que a pessoa abandonou. O juiz mandou intimar a pessoa para lá juntar um documento, para que ela praticasse determinado ato, e o juiz abandonou a causa. E a parte abandonou a causa. O juiz não. Isso aconteceu por 3 vezes. Na quarta, o CPC diz: não, tá bom, basta, não pode acontecer mais. Aí tem o 485. O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Ou seja, vai haver uma decisão sem resolução do mérito por conta da perempção. E aí tem o parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício matéria constante nos incisos anteriores em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Certo? E outro caso seria a convenção de arbitragem. E de novo a doutrina diverge. Vocês podem ver, a doutrina gosta de divergir, porque a galera inventa vários tipos de classificação e tenta encher linguiça com essas classificações novas. O que acontece? Alguns autores dizem que a convenção de arbitragem, ou seja, uma cláusula num contrato em que prevê que a arbitragem vai ser o meio da resolução do litígio oriundo daquela demanda, eles entendem que seria um pressuposto negativo da validade do processo. Ou seja, se presente a convenção de arbitragem, o processo não seria válido. Só que o que acontece? O CPC, no 337, parágrafo 6º, fala assim: a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia do juízo arbitral. O que é isso? As duas partes convencionaram no contrato que haveria a resolução da lide por meio de uma câmara arbitral. E aí o autor protocolou a ação, o réu, se ele quiser realmente afastar a jurisdição estatal, ele na sua resposta, ou seja, na sua contestação, vai ter que alegar a existência de convenção de arbitragem. Se ele não alega, ou seja, na ausência de alegação, implica então a aceitação da jurisdição estatal e renúncia do juízo arbitral. Ou seja, não seria aqui um pressuposto de validade negativo, porque existe a possibilidade das partes, diferentemente do que foi acordado previamente, aceitarem o que está sendo a jurisdição estatal para além do que foi acordado. Ou seja, por isso a doutrina diverge, porque o próprio CPC já dá uma previsão expressa para esses casos em que existe a convenção de arbitragem, mas que o réu, seja porque ele esqueceu, ou seja porque ele perdeu interesse na convenção de arbitragem, ele não suscitou na sua contestação. Tá bom, gente?